Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus pela sua vida que veio buscar mais o Senhor, buscar mais da sua presença, mais da sua face. Nessa noite o Senhor, como todas as vezes que sentamos aos seus pés para ouvir o que Ele tem a nos dizer, Ele nos fala, Ele nos remexe, Ele nos vira do avesso, mas Ele sempre traz ao nosso coração cura, restauração, poder de Deus. E nós estamos muito felizes que você pôde vir a este lugar e você que está acompanhando também no YouTube poderá sentir a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder de Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Amadas do meu coração, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre lugares emocionais, fases da nossa vida em que passamos e lugares emocionais que entramos, e o quão importante é nós conseguirmos sair de alguns lugares emocionais que nos trazem cansaço, que nos trazem desgaste, que nos trazem desilusão. E eu queria comparar um pouquinho para a gente entender a palavra de Deus nessa noite, a respeito do que aconteceu com o povo de Deus quando saiu do Egito. Quando foi chamado a um resgate pelo profeta Moisés rumo à terra prometida. E eu quero comparar a terra do Egito, o deserto e também a terra prometida com as nossas situações emocionais. Então você conhece um pouquinho a história, né? De que o povo de Deus, ele era escravo no Egito, vivia debaixo de chibatadas, vivia debaixo de chicotadas, vivia sendo oprimido pelo faraó. E o povo de Deus, mesmo assim, ele era amado por Deus. Talvez se você vivesse naquela realidade, conhecesse aquela região e você passasse, visse um monte de escravo açoitado, sangrando, sujo, mal conseguindo caminhar, tendo pouca força nas pernas, talvez você pensasse assim, eu não dou nada por esse povo aí. Mas se você passasse talvez por um outro lugar, uma outra região perto, onde você visse vários soldados de um exército fardado, marchando com armas, você diria, não, por este povo armado, marchando, eu daria alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que a sua situação emocional, assim como o povo que esteve lá no Egito, não muda o amor que Deus sente por você. Aquele povo, ele estava esmagado, ele estava oprimido, ele estava subjugado, mas o amor de Deus por eles nunca mudou. A aparência deles, o que eles podiam fazer para Deus era tão pouco naquela época. O máximo que eles conseguiam fazer era adorar e cultuar a Deus, irem até um lugar de adoração. Foi quando o faraó também queria proibir que o povo adorasse a Deus, porque eles eram muito numerosos. E Deus, no seu infinito amor, Ele, quando olha para mim e olha para você, Ele não vê aquilo que você pode dar, mas Ele sempre vê o que Ele planejou e o que Ele pode fazer por você. Então, às vezes, a gente, diante de Deus, tenta botar um monte de máscara, tenta colocar um monte de formas de aparecer diante de Deus para que, quem sabe, Ele me aceite, né? Quem sabe Ele ainda me mantenha no reino dEle se eu fizer de conta de que está tudo bem. E Deus provou que não é nada disso, de que aquilo que o povo de Deus sentia, que era um povo talvez que já estava deprimido, que era um povo que já estava desistente da vida, desistente de lutar,
já estavam entregues realmente àquela rotina, dizer, não, é isso aí mesmo, a nossa vida é ser escravo, nós vamos só comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar. Já estavam aceitando aquela condição. Mas povo de Deus é povo de Deus. Você já ouviu falar de um crente desviado que, quando ele pensa em aprontar, ele vai num lugar, ele vai numa danceteria, ele vai num lugar, uma balada, e Deus coloca pessoas para conversar com ele dentro daquele lugar? Já ouviu falar disso? Que crente não tem como fugir? Então Deus, quando olha para a gente, Ele não olha o nosso estado e nem como está o nosso coração, porque muitas vezes nosso coração já está até desviado dele. Mas Ele olha aquilo que Ele prometeu a partir de quem Ele escolheu. Você é escolhida a dedo por Deus. Deus não veio aqui em Rio do Sul, no Alto Vale, e pensou assim, many, mu, house, best do, quem é dessa... né? Eu vou escolher... Não, Deus planejou e escolheu a dedo. Ele disse a Beatriz, a Maria, a Joana, a Samara, e Ele foi dizendo nome por nome, escolhendo você, sabendo quem você era. Assim como todo o povo de Deus que Ele escolheu, Ele sabia pelo nome, e Ele não só amava os adultos, mas Ele amava toda aquela geração e salvou toda aquela geração, tirando eles do faraó, tirando eles do Egito. Se as crianças não fossem importantes, como alguns pensam, já vou aproveitar e fazer a propaganda do Ministério Infantil aqui, quem sabe Deus toca, né? Amém! Se as crianças não fossem importantes, vocês acham que eles não tinham deixado lá? O faraó até fez uma proposta, não, vocês podem ir, mas deixa comigo as crianças e os gados. Eles disseram, não, a gente não sai daqui sem as crianças. Porque era também povo escolhido. Fazia parte do reino de Deus e do propósito de Deus. Então, dessa forma, a gente também, como Igreja Vida, a gente não deixa as nossas crianças para trás. A gente não deixa o inimigo ceifar, a gente não deixa ele encostar, porque são nossas, são escolhidas de Deus através das nossas vidas. Amém? Eu queria pedir para você colocar o slide lá para a gente começar então a fazer essa caminhada. Eu resumi um pouquinho para vocês. Então, do Egito, eles saem, vão para o deserto, né, que vocês sabem muito bem a história, 40 anos no deserto, andando em círculo, e depois, então, chegam à terra prometida, onde aquela geração não recebeu a terra prometida, mas sim a próxima geração. É como se nós estivéssemos aqui, incumbidos de um propósito, incumbidos de um chamado, e eu dissesse assim para vocês, gente, eu não estou muito afim de fazer a minha parte. Eu vou ficar assistindo televisão, eu quero as minhas noites livres, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer uma coisa que eu goste de fazer, esse negócio de servir a Deus é muito cansativo. O que Deus teria que fazer no momento em que uma geração não consegue ouvir e obedecer à voz de Deus? Deus tem que passar a bênção para outra geração. Então, tudo aquilo que você não assumir na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, aquilo que você está negando de fazer por Deus, você tem que pensar, meu Deus, eu estou me isentando de uma responsabilidade, estou deixando para outra geração. Tem coisas que só a nossa geração vai conseguir fazer. Tem coisas que está prometido para a nossa geração. E nós queremos entrar na terra prometida, queremos entrar na terra que mana leite e mel, queremos conquistar aquilo que o Senhor tem separado para nós. Então, falando de vida sentimental, vamos falar um pouquinho sobre o Egito. Qual era o sentimento de um escravo? Alguém que levantava sem propósito, sem sonhar, sem condições de ter uma perspectiva. Dá para ler? Já botaram? Tá bom. Mas eu vou indo. Então,
o escravo, ele é aquele que acorda, mas ele não tem vontade de levantar da cama. Porque ele não tem como sonhar nada. Gente, ele vai trabalhar de novo, ele vai levar chicotada de novo. De noite ele vem para casa, ele bota os filhos na cama, ele dá banho, acorda, trabalha de novo. Ele não tem perspectiva de ter um sucesso na vida, de alcançar alguma coisa, de comprar alguma coisa, porque ele trabalha para comer, para viver. Basicamente isso. Então, eu anotei aqui, depois eles vão estar colocando. Uma das coisas que a gente identifica nos escravos é apatia. Apatia é aquela pessoa que já está indiferente, não reage mais emocionalmente, ela está neutra. Se alguém se mata na frente dela, tanto faz. Se alguém bate o carro, também tanto faz. Se alguém está feliz, também tanto faz. Ela ficou apática, ela ficou fechada. A desesperança. Não tem como ter esperança se você é escravo. O medo de alguém da sua família desobedecer e ser chicoteado, às vezes, quem sabe, até a morte. É um lugar de ausência de sonhos. Ninguém sonha se é escravo. Vai sonhar com o quê? Eles tinham a promessa de Deus, eles tinham a lei para cumprir, mas eles não conseguiam sonhar. A vida no Egito, ela começa a perder o sentido. Por que que eu existo? Por que que eu acordo? Por que que eu trabalho? Por que que eu estou viva? E ela começa a perder o sentido. Ela começa a gerar falta de perspectiva, tristeza, subserviência e angústia. Isso o Egito e a escravidão faz com a gente, né? A Bíblia se refere ao Egito, se referindo ao tempo que nós éramos do mundo, ao tempo que nós estávamos sob o domínio de Satanás. Eu que estou usando de uma forma emocional para vocês entenderem as fases da nossa vida e como a gente tem que superar cada uma delas. Então, quando o povo de Deus saiu do Egito, eles foram para um lugar muito maravilhoso, certo? Quem conhece a palavra de Deus? Eles foram para um lugar muito maravilhoso? Sim ou não? Tem quem lê a Bíblia e tem quem não lê, né? Tem os dois lá. Gente, eles foram para o deserto, eles foram... Parece que as aparências eram de que piorou. Por quê? Porque o deserto, vamos ver o que eu listei aqui, ó. É um lugar de desconforto, é um lugar de murmuração, é um lugar de criticar o líder, é um lugar de cansaço, de saudade do mundo, de desânimo, de desgaste, de desprezo pela palavra. Mas o deserto é um lugar de milagre e de sobrenatural. Querida, se você está nessa fase da sua vida, que é um deserto, é o lugar que você mais vai ver a glória de Deus se manifestando. Se você está num deserto emocional, você precisa, pelo menos, ver a nuvem, ver o fogo, ver a água saindo da rocha e receber o maná do céu. Essas coisas são a alegria do deserto. Mas o povo de Deus, ele não se contentava. Ele não se contentava em ver o sobrenatural. Eles pensavam assim, mas eu queria comer a carne que tinha lá no Egito. Eu queria era voltar para lá, porque lá era que era bom. O que que tu foi inventar, Moisés, de trazer a gente para cá? Agora a gente está aqui morrendo, a gente está padecendo, a gente está aqui comendo esse manazinho aí que vem do céu, que só cai uma porção, tanto para o dia, e depois não cai mais. Então, o povo de Deus, apesar de... Por isso também, demorou tanto para sair do deserto. O que era para levar 40 dias, levou 40 anos. E na nossa vida emocional é assim, não tem áreas da nossa vida que demora tanto para a gente avançar, que demora tanto para a gente evoluir. Tem áreas da nossa vida emocional que a gente fica pateteando anos, e entra ano, e sai ano, e a gente fica igual naquela área. Por que será, gente?
Por que será que a gente não consegue desenvolver? Por que será que a gente não consegue ultrapassar? Talvez, pega a dica aí, o povo ficou no deserto por causa da... Pega a dica aí, minha irmã. E aí eles chegaram na terra prometida. Nossa, 40 anos depois, já era outra geração, porque os mais velhos não puderam entrar. Mas quem entrou, entrou com tudo. Entrou lá para desfrutar. Então lá tinha o quê? Abundância, satisfação, prazer, renovo, suprimento, conquista, recomeço, plantar e colher e estabilidade. Então, pense você que acompanhou toda a história lá desde o Egito, você era um adolescente lá de 12 anos, você era uma moça de 18, você acompanhou toda a trajetória, seus pais já não estão mais ali, mas você entra nesse lugar. Tão bom, né? Eu penso que quando uma pessoa está sendo resgatada das trevas, se você já trabalhou com libertação, com pessoas que saíram das drogas ou que vieram do ocultismo, você sabe. Até ela sair do Egito, até ela se converter a Cristo, esse percurso que ela faz até a terra prometida não é demorado, espiritualmente falando? Até que ela consegue realmente se libertar, até que ela consegue mudar a mente, até que ela consegue se libertar dos espíritos atormentadores. É um processo de deserto, gente. E eu sempre digo para quem está nesse processo, não te preocupa, isso vai passar. É só uma fase. Daqui a pouco você já vai estar na bonança. Você já vai estar na alegria, você vai estar na satisfação. Então, toda pessoa que entregou a vida a Cristo, que fez esse upgrade... do Egito, ó, como eu estou moderna, do Egito para a terra prometida, nem usa mais essa palavra, eu acho, né? Usa. Agora eu fiquei preocupada. Eu me achando bem moderno, né? Que nem quando a gente fala com as crianças. Ah, mãe, mas não, já passou, já é outra coisa. Então, quando Deus fez esse upgrade com você, levou você para outro lugar, para um lugar melhor espiritualmente, você chegou nesse lugar. Esse lugar é onde houve uma satisfação da sua alma, onde você não teve mais sede de nada, mais fome de nada, onde tudo estava ótimo, tudo estava legal, tudo estava bom, você era a pessoa mais feliz do mundo. Você queria falar de Jesus para todo mundo que você encontrasse, não sei se você passou por isso, mas comigo mandavam eu falar menos. Porque essa fase ia passar. Só que não. Eu falei, essa fase é uma fase eterna, você não está entendendo. É uma fase eterna que começou agora, mas vai levar muito, infinitos anos para passar. Então, quando você é afrontado na sua fé, quando você é afrontado naquilo que você está falando, você precisa declarar para a pessoa e não ficar ali, talvez passe. Talvez. Eu estou só olhando o que acontece lá na igreja. É que é tão cheio, todo mundo vai. Eu só fui lá para ver. Ah, querido, assume a tua fé. Assume a tua fé. Se você negar Cristo, Cristo te negará. Se você confessar a Cristo, Cristo te confessará. Chegou um moço lá em casa essa semana. E ele disse, começou com a conversa assim, vendendo coisinha, né, para ajudar centro de recuperação. O meu pai é crente. Quer dizer, o que me diz isso? Meu pai é crente. Nada. Me diz só que você é um que vai ser negado no céu, porque você já está negando ele aqui. Que história é essa? Meu pai é crente, minha mãe, eu sou crente. Então, nós chegamos a esse lugar espiritual, certo? De bonança, de fartura. Só que o que a gente percebe em muitas mulheres é que elas não chegam nesse lugar emocional, de avanço. Elas conseguem chegar espiritualmente, num bem-estar, numa
né, uma felicidade e tal, mas a alma continua a velha, continua chorando pelas mesmas coisas, se lamentando pelas mesmas coisas, sofrendo pelas mesmas coisas. É como se não renovasse a sua identidade. Eu não sei se a conversão de vocês foi tão forte como a minha, mas eu não me reconhecia mais quando eu me converti. Você se reconhecia quando você se converteu? Porque aí tem um problema se você se reconhece. Se você não virou uma pessoa estranha para você mesma, parece que não aconteceu o que era para acontecer. Porque você tem que olhar para você de antes e dizer assim, quem é essa? Essa louca, quem é essa louca? E aí você olha para você no espelho, você diz, como eu fiz isso, falei aquilo, me comportei dessa forma. Porque não tem nada a ver, são duas pessoas diferentes. Então a alma, o espírito de vocês, ele está numa condição hoje de plenitude. Ele está sentado nas regiões celestes com Cristo. Você já está reinando no mundo espiritual. Então você precisa transportar sua alma para esse lugar de vitória, dizendo, biblicamente e pela fé, quem você é hoje. Se você não acredita em você, se você não se acha capaz, se você não consegue, de repente, dar um passo a mais, mas você precisa lá no seu espírito estar tão cheia da presença de Deus, que a presença de Deus vai convencer a tua alma de quem tu é. E quando a presença de Deus convencer a tua alma de quem tu é, você começa a levar a tua alma para esse lugar junto com o teu espírito. A tua alma começa a ser sarada. A tua alma não fica mais presa em coisinhas lá do Egito, do passado, do diz que me disse, da minha lista de acusações contra esse, contra aquele outro. Quando você resgata a sua alma e você diz para ela como ela tem que pensar, como ela tem que agir, como ela tem que se dobrar, aí você vai começar a caminhar na vitória emocional e não só na espiritual. Porque espiritual, se Cristo voltar hoje, você sobe. Subiu. Mas para viver nessa terra e sobreviver nessa terra, a gente precisa de levar a nossa alma também a um processo de salvação, de cura e de restauração. E a terra prometida é esse lugar de restauração. É esse lugar de cura. Então, se o teu espírito já chegou lá, eu quero te levar hoje a não deixar a tua alma abandonada, nem no deserto e nem no Egito. Porque, gente, pior do que escravo é alguém livre com mente de escravo. Não é verdade? Você pode estar livre hoje, você pode estar voando em Deus, mas se a sua mentalidade for de escravo, você não vai conseguir avançar. Porque o escravo, ele quer o hoje. Ele quer o hoje bom. Ele não quer pagar um preço de atravessar 40 anos e chegar em algum lugar melhor. Porque ele, desde pequeno, viu os pais sendo escravos, a mãe sendo escrava, a tia sendo escrava, o avô sendo escravo, e ele era para ser o quê? Um escravo. Então, ele não consegue pagar um preço por nada, nem pela sua vitória. Tem pessoas que não têm força para lutar pela sua libertação, pela sua cura, e a gente tem que dizer para ela, olha, não faz nada, só vem. Vem que Deus vai fazer. Vem que o trabalho grosso é com a gente e é com Deus. Porque a pessoa acostumada naquela vida, naquela escravidão. Então, o Senhor quer nos curar por completo. Diga aí para sua irmã, mesmo com máscara, dá para dizer. Resgate a sua alma do Egito ou do deserto. Este não é o lugar para você. Amém. Glória a Deus.
Pode aplaudir o Senhor. Então, Deus levanta pessoas. Sempre que você estiver num lugar emocional de Egito, de deserto, você vai encontrar pessoas para te ajudar. E você precisa ter uma percepção de que Deus está mandando aquela pessoa. Sabia que pode ser até uma pessoa ímpia? Sabia que pode ser até uma pessoa que você não gosta? E que você é tão orgulhosa que você vai reconhecer, poxa, eu não queria ser ajudado por essa pessoa. Mas Deus está me quebrando, Deus está quebrando o meu orgulho. Porque ao fim da picada, essa pessoa não anda com Deus, não serve a Deus, e não é que hoje ela está pegando na minha mão e me dando um conselho e me acalmando. Porque Deus faz isso. Ah, faz. Já fez comigo? Ixi. Eu fiquei com muita raiva. Eu disse, Senhor, não tem alguém mais santo? Porque era uma das minhas amigas mais mundanas na época. Não tem uma pessoa mais santa assim para vir aqui me dar conselhos e... quem é essa, né? O orgulho. Mas ao mesmo tempo que eu senti aquela raivinha, eu reconheci que Deus tinha mandado. E eu acho que o importante não é quem Deus está mandando, mas se você está percebendo. Pessoas que Deus está enviando. Um dia conversando com uma irmã, ela me disse assim, numa primeira conversa, olha, eu já estou desistindo, eu não vou mais tentar. Primeira conversa, já vem me dizer que não vai mais tentar, nem começou, né? Não vou mais tentar, eu sei que vocês também vão desistir de mim, e blá, 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 blá. Eu olhei para ela e disse, meu Deus, vontade de dizer para ela ir embora, né? Eu, com o meu tempo ali remido, contadinho no segundo. Aí eu fiquei em espírito de oração, Senhor, me dá graça para essa mulher, para botar um espelho na frente dela e ela ver a condição que ela está. E aí eu disse para ela o seguinte, olha, querida, meu amor, minha amadinha, né? Já comecei a orar até em línguas, de tão espiritual. Eu disse, amada, tu me falou que esse tentou te ajudar, aquele tentou te ajudar, o outro depois tentou, o outro desistiu. Eu disse, sabe o quê? Sabe o quê? Sabe por que todo mundo desistiu? Porque quando chegou a vez de você fazer alguma coisa por você, você não fez. E foi por isso que todo mundo desistiu. E eu também vou desistir, já estou te falando para te não criar nenhuma expectativa. Se você não fizer a sua parte, se você não seguir o que é falado, se você não seguir conselho, pode ficar no lugar que você está. Porque não tem como um anjo descer do céu e te ajudar. Existe conselho para dar, existe palavra profética, existe direção, e se a pessoa não quer, é que nem viciado, não adianta mandar para o centro de recuperação, que só vai incomodar. Então a pessoa precisa entender que tem coisas que as pessoas vão fazer por mim, tem caminhos que as pessoas vão apontar, mas de que ela precisa reconhecer, abaixar um pouco a bola, seguir conselho e dar passo por passo, até que chegue na terra prometida. O bom é que sempre tu tem uma palavra concreta e de fé para dar, você vai conseguir. Mas eu vou fazer a minha parte, o Espírito Santo vai fazer a dele, você vai fazer a sua, querida. Você vai andar. Se o povo não tivesse caminhado, tinha vencido? Ah, eu vou sentar aqui, vou escutar o que todo mundo está falando e... se acontecer, aconteceu, né? Se mudar, mudou, mas se não mudar, também já estou tão acostumada com essa vida ruim, que eu também já nem vou mais dar bola. Vou aceitar essa condição. Na verdade, Deus nunca planejou o deserto. Deus nunca planejou o sofrimento. Deus sempre deu destinos de bênção, de paz, de alegria, de abundância. Então, se você precisa chegar nesse lugar, Deus é o mais interessado que você chegue. Não é você. Porque já existe um destino profético para você chegar. Você só precisa caminhar.
caminhar. E não parar de caminhar. E não olhar para trás. Começar a sentir saudade dos tempos de escravidão, né? Quando a gente está no deserto, parece que lá atrás era tudo tão bom. Quantas pessoas será que se desviaram no meio dessa pandemia? Quantas pessoas sentiram saudade do deserto porque a carne começou a gritar, a dizer, mas tá ruim demais, eu vou voltar, eu vou retroceder, eu não vou pagar esse preço. Então Deus levanta pessoas para que o povo saísse do Egito. Houve uma voz profética de Moisés. Moisés disse, matem o cordeiro, entrem nas suas casas, comam e saiam correndo daqui. Existe uma direção profética. Se a pessoa que está cuidando da sua vida, que está zelando por você, que ora por você, dá uma direção, você tem que entender isso como uma direção profética. Às vezes nem a pessoa sabe por que está falando, né? Um dia eu cheguei para uma irmã e disse, está na hora de ter mais um filho, né? Nada a ver eu falar aquilo. Pensei, nada a ver, né? Eu mesmo comigo, nada a ver o que eu estou falando. Ela disse, não, o humano não quer. Eu disse, mas daí que tem que ter mesmo, quebrar esse egoísmo, misericórdia. E no fim, eu não sabia, mas ela já estava grávida. E ela não sabia. Então eu pensei, né? Bom, então aquele papinho que eu nem sabia porque eu estava tendo, tinha alguém que sabia. E tem que ser assim, você às vezes tem que falar coisas que você talvez nem sabe, né? Amém. Vamos continuar aqui. Então, aprenda a concluir as fases e deixá-las para trás. Então, a gente falou da fase do Egito, da fase do deserto e da terra prometida. A terra do Egito, eu falei para vocês, acabou. O tempo no Egito acabou quando Moisés declarou, né, que eles iam então, mataram o cordeiro, saíram correndo. Mas a fase do Egito acabou quando o mar se fechou. Acabou. Nem que quisesse não voltava mais. Como é que ia atravessar o mar nadando? Né? Então não voltava, não tinha como. Então Deus, Ele sempre, que você está passando por uma fase difícil, que você está passando por uma fase que você não está entendendo, mas pelo menos tenta entender quando ela terminou. O ponto que o Senhor colocou, porque senão você vai sempre de volta nela. Você fica revendo ela, você volta as páginas para ler, para chorar mais um pouquinho, né? Volta as páginas para ver como você era infeliz lá, quando você era escravo, quando você não tinha comida, quando você levava açoite, aí chora e blá, blá, blá. Então, não vira a página. Você precisa entender que você tem um livro para escrever e que as páginas que foram escritas não tem mais o que fazer. Vira ela, deixa ela virada e começa a olhar para frente as páginas que você tem em branco e começa a escrever, começa a escrever, começa a escrever. E o novo de Deus vai vir sobre a tua vida. A fase do deserto, ela termina quando Josué também dá uma ordem para que eles se santificassem. Porque eles estavam entrando então na terra prometida. E olha que legal o que diz aqui em Josué 5:12. Eu vou esperar vocês abrirem, porque eu achei o máximo esse versículo. Josué, bem no começo da Bíblia, capítulo 5, versículo 12. Ali diz assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o... E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Não foi quando eles pisaram na terra prometida que cessou o maná, foi quando eles pegaram do fruto
e comeram. Olha que legal. Ai, gente, eu amei essa palavra. Porque olha que lindo que Deus faz, Ele encerra as fases. Para que Deus ia continuar mandando maná, se agora tinha comida de verdade para comer? Então, às vezes, a gente está lá já na terra prometida, mas a gente está querendo ver milagre, a gente está querendo ver maná, a gente está querendo ver nuvem, a gente está querendo ver fogo, mas, na verdade, a gente não precisa mais. Porque aquele sinal era para cumprir um propósito, para chegar num lugar. Então, não tem por que eu estar na terra prometida e uma nuvem começar a me mostrar um caminho, mas eu já cheguei. Você já chegou. Que sinal mais você quer na vida de que Deus te ama e que você está indo para a terra prometida? Gente, nós temos que ter uma fé a ponto de que se nada mais de milagre acontecer na terra, nenhum sinal, nenhuma manifestação do Espírito Santo, você tem que ter uma fé que te sustente enraizada. Não em profecia, em profetada, não em nada disso, não em sinais, mas numa fé enraizada, dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. E nada, nenhum sinal vai aumentar e nem diminuir a minha fé. Esses dias no jejum, na oração, eu vi dentro de uma árvore vários pontinhos, como se fosse dourado, como se fossem mini foguinhos dentro da árvore. Isso não me deu mais fé do que eu tinha. Isso só me deu alegria no deserto. Você acha que só você fica no deserto? Né? Todo mundo entrou no deserto nessa pandemia. Todo mundo entrou. E a gente, nesse momento, precisa ver uns sinais. Não porque a gente duvida que Deus está com a gente, mas porque a glória dele nos fortalece e nos leva para mais oração. Nos leva para mais busca. Para a nossa alma que está carente, que está aflita, que está angustiada, receber renovo através do Espírito. Você consegue entender isso? Então eu quero que você tenha clareza nessa noite de que as fases são importantes, não dá para fugir delas. A gente tem que passar. A gente não pode ser preguiçoso e dizer, eu vou sentar aqui e deixa o povo marchar, deixa eu aqui tranquila. Eu tenho que caminhar. Mas eu preciso entender que eu tenho que encerrá-las quando elas acabarem. Gente, uma hora essa pandemia vai acabar. Uma hora isso tudo vai ficar na história, a gente vai lembrar como foi difícil, e como foi a escola, e até isso e aquilo, a gente vai ter história para contar para neto, para bisneto. Mas a gente não vai mais alimentar nossa alma desse sofrimento. O dia que acabou, para mim, acabou. Para mim, eu quero sair mais correndo desse lugar emocional. Porque é pesado, é sobrecarregado. É aflição, é medo, é angústia, é deserto. E esse deserto precisa ter um guia, precisa ter alguém que vai à frente te mostrando, vai por aqui, permanece. Aquilo que a palavra de Deus diz, tem uma voz atrás de mim que me diz, este é o caminho, andai por ele. Então, amadas, às vezes tem coisas na sua vida, coisas emocionais que já fazem tanto tempo. Coisas emocionais que ainda trazem sofrimento, trazem angústia, mas que são de outras épocas. O Senhor quer trazer a tua alma para esse lugar onde o teu espírito já está. O Senhor quer trabalhar tanto no teu espírito, com o Espírito Santo dele, a ponto de que a tua alma seja transformada, reformada e saciada. Para que você não tenha mais sede de coisas que talvez o mundo está te oferecendo. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Aleluia.
Eu quero, junto com você, em oração nessa noite, estabelecer que algumas fases da nossa vida precisam terminar. Talvez Deus já deu um grande sinal que terminou, mas você insiste em permanecer lá. Você insiste em ficar naquele lugar. E o Senhor quer te tirar e te transportar para uma nova fase. Eu não sei se a nova fase é melhor, mas pode ser que ela é o caminho para a tua cura completa. Assim como o deserto não era tão bom como eles imaginavam. Eles suavam dia e noite, sentiam sede, sentiam solidão, cansavam, mas eles precisavam atravessar. Eu não sei se o deserto da tua vida, ele tem a ver com a pandemia ou ele tem a ver com outras áreas do teu passado. Mas eu quero que nessa noite você feche os teus olhos e que você peça ao Espírito Santo que mostre quais são as coisas que você precisa encerrar. As coisas que já passaram, que você não precisa mais olhar, folhar, reler e chorar. O Senhor quer te ensinar a andar para frente, a seguir um alvo que é Cristo. E quando você entender isso e você fizer isso, a tua alma vai receber cura. A tua alma vai receber libertação. Você está caminhando no meio do deserto, você está sofrendo, mas a tua alma está sendo tratada e curada. Amém? Eu vou pedir que toque louvor para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor nessa noite. Pergunte para o Senhor que Ele está neste lugar. Senhor, o que já encerrou, mas eu insisto em permanecer. Liberta, Senhor, me liberta. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus.
Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada mulher que está aqui nessa noite, Pai. Enquanto a ministração acontecia, Senhor, eu sei que o Senhor mostrou, Pai, a cada uma delas aquilo que ainda está, Senhor, sem um término, sem um fim, Pai. Senhor, Espírito de Deus, o Senhor que conhece cada história, cada situação, eu peço uma revelação, Senhor, uma revelação do dia em que o Senhor colocou um ponto final naquela história. Senhor, o Senhor tem um ponto final para cada fase, o Senhor quer nos levar para a próxima fase. E nós queremos estar dispostas a não olhar para trás. Nós queremos estar dispostas a andar, Senhor, com os nossos olhos fixos em Ti. Não com os nossos olhos no nosso sofrimento, na nossa história, nas páginas que passaram, Pai. Porque o Senhor já colocou um fim, Senhor. E o Senhor está esperando que você pegue a caneta e comece a escrever algo novo. O Senhor está esperando que você se torne protagonista da sua história e escreva algo novo a seu respeito. Que você escreva algo novo a respeito da sua casa, da sua família, da sua história nessa cidade como mulher de Deus. Deus está esperando que você se posicione na sua alma para que o seu espírito tenha liberdade de agir, para que o seu espírito receba mais poder, mais confiança. Nós vamos cantar, eu quero viver algo novo. E nós vamos declarar profeticamente que nessa noite você está fechando fases na sua vida, talvez mais do que uma fase. Porque todas que o Senhor mostrou no seu espírito são fases que você tem que fechar na sua alma. Feche essas fases. Avance. Mesmo que seja para o deserto, mas você está a caminho de algo melhor. Aleluia. Vamos declarar, nós vamos viver algo novo. Um novo tempo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. E eu quero viver algo novo. Hoje aqui. Ele já está neste lugar. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito Chama Ele assim, ó. Espírito vem, Espírito Santo. Vem Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem gerar algo novo, Senhor, nessa noite. Viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Viver algo
Aleluia. Glória a Deus. Que chegue o novo de Deus na sua vida. E eu já vou desmascarar Satanás aqui. Eu já vou dizer as frases que ele está falando para você. Ele está dizendo assim: isso aí não é para ti. Porque quantas vezes você já tentou? Isso aí é para ela. É para outra. Ele está dizendo para você: você não vai conseguir, nem tenta. É nessa hora que você precisa discernir o mundo espiritual. E é nessa hora que você tem que dizer para Satanás aonde é o lugar dele. E você tem que dizer quem você é e quem é o seu Deus. Então, se você sair daqui ouvindo uma voz, aquela que você já conhece, que sempre repete dentro de você, impedindo você de avançar, você vai dizer: escuta aqui, Satanás. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu estou indo e para trás eu não volto mais. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridas. Muito bom estar aqui com vocês, desfrutando dessa noite. Parece que como foram vagas limitadas, a gente acabou aproveitando mais, né? Sugando tudo que dava. Como a gente está com as vagas limitadas, eu percebi que pessoas reservaram e não vieram. Então a gente pede assim, se você reservar, tenha um compromisso, porque tantas pessoas pediram para vir e a gente disse que não tinha vaga. Então a gente tem que ser coerente na vida cristã nesse sentido. É claro que pode acontecer um imprevisto, mas se você reservou só por falta de vontade, por favor, não deixe de vir ou tire a sua reserva para que outra mulher possa estar recebendo. A gente tem a cantina, está servindo um cachorro quente, se você quiser. Deus abençoe e que em nome de Jesus você vai sair daqui diferente nessa noite. Eu creio no poder de Deus. Amém? Deus abençoe.